Deve haver um jeito de eliminar da vida a dor, o sofrimento, tudo aquilo que impede a felicidade. Essa é uma afirmação da ciência, da tecnologia, da psicologia barata da felicidade e de falsos profetas do nosso tempo. Deve haver um jeito de você viver sem ter que sofrer, sem ter que passar por qualquer tipo de dor. O que está por trás dessa perspectiva de vida ou dessa, talvez, presunção de uma vida sem cruz? O evangelho de hoje é o de São Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Um versículo atrás, que é o evangelho como terminou domingo passado, Jesus proibiu severamente os discípulos de dizerem ao povo que ele era o Messias. E ele era o Messias. Mas por que Jesus proibiu severamente os discípulos de dizerem isso ao povo? Porque o povo, em geral, tinha uma expectativa enganadora a respeito do Messias. Na cabeça do povo, o Messias viria para libertar o seu povo de qualquer tipo de dor, de sofrimento. Ou seja, viria trazer uma vida só de felicidade. Essa expectativa está aqui, nesse evangelho desse final de semana, na pessoa de Pedro. Quando Jesus, ao tornar Pedro e os discípulos conscientes de que ele, o Messias, deveria sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, foi repreendido por Pedro. Diz o Evangelho que Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Muitas vezes eu e você repreendemos Deus. Onde já se viu Ele, bondoso, misericordioso, Pai, deixar alguém que nós amamos sofrer? O que Ele está fazendo que Ele não intervém na minha vida, na sua vida, para impedir a dor, o sofrimento? Nós também, como Pedro, repreendemos Deus. A resposta que Jesus dá a essa repreensão de Deus é duríssima. Jesus voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Porque Jesus, que no domingo passado elogiou Pedro, dizendo: Pedro, feliz é você que entendeu que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. Aliás, nenhum ser humano te fez entender isso. Foi o meu Pai que está no céu. E agora, Jesus chama Pedro de Satanás. O que Satanás tem a ver com essa ideia de felicidade? Com essa ideia de Deus não permita tal coisa, Senhor. Aliás, a versão moderna de Deus não permita tal coisa, Senhor, é: Deus criou você para ser feliz. Deus não quer que você sofra. Essa é a versão moderna dessa repreensão que Pedro faz a Jesus. Por que Satanás estaria por trás disso? Porque Satanás é o pai da mentira. E não existe mentira maior do que eu afirmar para você que Deus quer que você passe pela vida sendo feliz 24 horas por dia, sem ter que lidar com nenhum tipo de cruz, com nenhum tipo de dor, com nenhum tipo de sofrimento. Esta propaganda é satânica. Essa visão de vida é satânica. Ela não tem nada a ver com Deus. Não que Deus seja o oposto disso. Não que Deus tenha chamado você à vida para sofrer. Nem um extremo e nem outro. É preciso nós tomarmos consciência de que nós estamos vivendo
num mundo que nos impôs uma ditadura, a ditadura da felicidade. Em outras palavras, eu, você e tantas outras pessoas estamos convencidos de que não vale a pena viver se nós tivermos que sofrer. A vida só vale a pena quando nela não há nenhum traço, nenhum resquício de dor, de sofrimento, apenas felicidade. Jesus diz a Pedro, além de chamá-lo de Satanás, diz: você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Você não vê a vida com os olhos de Deus. Você vê a vida com os olhos dos homens. Para os homens, a vida existe para ser usufruída, desfrutada, de maneira egoísta. Desde que eu esteja bem, não me importo com os outros. Para Deus, não. Para Deus, a vida existe para ser doada. A vida existe para se tornar uma tarefa, uma vocação que você abraça em função não de si, mas dos outros que precisam de você. Para os homens, a pergunta fundamental da vida é: onde está a minha felicidade? Para Deus, a pergunta fundamental da vida é: onde está o teu irmão? Em outras palavras, nós, seres humanos, temos uma repulsa natural à dor, ao sofrimento, à morte. Se puder, se for possível, faremos tudo para não sofrermos. Para Deus, o sentido da vida não é esse. Passar o tempo todo evitando dor, evitando o sofrimento. Para Deus, o sentido da vida está em você se manter fiel à sua consciência, aos seus valores espirituais, à vocação que você abraçou, mesmo que para isso você tenha que, às vezes, sofrer e suar sangue, como aconteceu com Jesus. Então, nós estamos aqui diante de dois olhares. Um olhar satânico, um olhar que quer encontrar uma vida com total ausência de dor, de cruz e de sofrimento. Repito, o diabo é o pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Toda propaganda que chega a você prometendo uma vida só de felicidade, seja essa propaganda comercial, seja essa propaganda religiosa e espiritual, ela é satânica, ela é diabólica. Deus convida você a olhar a vida, a sua e a do mundo, com os olhos dele, não com os olhos humanos. E os olhos de Deus são esses olhos que entendem a vida como um todo, onde também nela cabe a dor, o sofrimento e a cruz. E a escolha principal nossa não é entre viver na dor e viver sem dor. A escolha muitas vezes será: como eu posso me posicionar diante desta dor, deste sofrimento, desta cruz que está exatamente no meu caminho, devido à minha fidelidade, devido à minha fé, devido ao meu seguimento de Jesus Cristo, devido ao meu desejo de viver segundo o Evangelho, daquele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Abençoe-te o Deus da vida, o Deus que ama a vida e não é um Deus diabólico, não é um Deus satânico que vai mentir para mim e para você quando chegar a hora de nós lidarmos com algum tipo de cruz. Abençoe-te o Deus da verdade, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.